Bom dia, então nós vamos prosseguir, porque hoje Deus quer falar conosco. Deus tem falado conosco, mas Ele quer prosseguir falando. E a palavra de Deus em 1 Samuel, eu gostaria que você abrisse ali, porque é sobre aquela história que nós vamos meditar esta manhã. Ficamos felizes também que os jovens voltaram, já trouxeram outro volume também, né? Bom ver a Késia e toda a equipe de jovens de volta aqui, com o Mike e a Carlinha e o Lucas. Muito bom. Bem, eu vou ler então o texto que está em 1 Samuel 3, 1 a 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até ali e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel levantou, foi a Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, o Senhor Jeová. E lhe disse: vai e deite-se. Se chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Nós vivemos em dias difíceis, onde poucos de nós, parece que nós estamos como nos dias de Samuel. Pouca visão, pouca revelação e muita coreografia. Mas estas revelações não são críveis, porque a fonte não nos dá alegria de acreditar, porque muita gente falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, e fazendo tanta coisa que a gente fica um pouquinho com o pé atrás. Então, eu e você precisamos de uma direção melhor da palavra de Deus para termos essa tranquilidade, porque Deus fala. Uau, Deus pode falar comigo? Claro, Deus fala. Eu me lembro, há pouco tempo, não muito tempo atrás, eu precisei fazer uma decisão, eu e Orleusa. Houve uma repartição, para não falar a palavra divisão, e um grupo que saiu da nossa igreja, e entendendo que Deus estava chamando para um outro espaço, e eu fui convidado. Então eu fiquei no dilema, porque eu amava a todos, nós estávamos aqui já juntos, e tivemos que orar, e tivemos que buscar a Deus, buscar a direção de Deus. E Deus foi muito claro, dizer: não, fica aqui. Mas, Senhor, só vou ficar com espaço? É, só com espaço por enquanto. Mas Deus falou conosco, e Deus nos dirigiu. E por trás desse cenário, a gente aprende muita coisa. Quando a gente olha para esse texto bíblico, é um tempo em que Israel não tinha profetas. Aliás, Samuel é o primeiro profeta que aparece. Havia um silêncio quase que de Deus, raramente Deus falava. E o povo que estava vivendo ali em Israel, eles não, mesmo os sacerdotes, como o próprio Eli que aparece aqui, ele não era muito firme, muito temente a Deus. Havia uma certa bagunça na espiritualidade de Israel. E é interessante que entra em cenário, segundo o escritor, Ana, que era uma mulher temente ao Senhor, o seu marido vinha de quando em quando adorar, ele era temente ao Senhor, diz o texto bíblico. E Ana veio, e Ana foi orar. Ana
pediu para Deus um filho. Enquanto Israel estava procurando um rei, Ana pediu um filho para o Senhor. E é interessante o que a Ana faz quando ela pede o filho. Não é somente para realizar o seu papel de mulher, como mãe, de ter a realização de gerar uma criança. Porque o texto faz questão de mostrar que ela diz, pede um filho para Deus e diz, ele será um nazireu. Ela diz, eu quero um filho para mim, mas eu quero dar ele para você. Eu quero ter a alegria de poder ofertar essa criança para o Senhor, para te servir. Nazireu significa dedicado, devotado para o Senhor. Tanto que muito cedo, Ana não fica com aquele menino. Imagina, qual filho quer abrir mão de mãe? Leva para o templo, para o tabernáculo. Então ali está Eli, cuidando desse menino, para educá-lo, para ajudá-lo a ele ser um bom nazireu. E aí vão dormir. Você perceba que Deus precisava de uma pessoa naquele momento da história. E aparece Samuel. W. Tozer, ele diz que Deus levanta uma pessoa para mudar o momento da sua história, para mudar a história da sua geração. E quando Deus faz isso, nós precisamos estar atentos. Como Ana, ela sentiu, ela não orou só pelo filho, eu estou seguro disso. Ela conhecia a realidade do seu país, a necessidade espiritual. E ela se colocou perante o Senhor, e agora então ela entrega o seu filho, e o seu filho está sendo educado, treinado para ser um profeta, para ser um servo de Deus, para servir o Senhor. Lembra, nós estamos terminando o período dos juízes, porque Israel, quando tinha um bom juiz, Israel temia o Senhor. Quando tinha um mau juiz que não temia a Deus, toda a nação sofria. Não era muito diferente dos nossos dias. E quando isso começa a acontecer, dá a impressão que Deus fica no silêncio. Não, Deus está trabalhando. Deus fala. Eu e você podemos ouvir a voz de Deus. Deus é um espírito pessoal. Deus tem boca, tem nariz, ele cheira, ele tem olhos, ele sente, ele ama, ele sofre e ele fala. E nesse texto a gente aprende que Deus vai falar, como ele fez com Samuel. Olha só que interessante, Samuel está lá meio que quase que dormindo, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz e essa voz, então, ele pensa que é o Eli. Por 3 vezes isso acontece, até que Eli se desperta e fala, não, peraí, não sou eu que estou te chamando. Você está no templo, no tabernáculo, deve ter alguém falando com você, não sou eu, é o Senhor. Então, da próxima vez que você ouvir, diga, eis-me aqui. Você percebe? Deus fala claramente. O que acontece é que Samuel não estava acostumado, familiarizado. Diz o texto que ele ainda não tinha o Espírito de Deus. Então ele não tinha essa conexão com Deus ainda. É a maioria das pessoas. Elas não têm conexão com Deus. Eu estou seguro, eu estou num lugar, numa feira pública, e às vezes eu vou no mercado também. Daqui a pouco eu escuto uma voz assim, Luiz! É irreconhecível, irmãos. Não? É minha esposa me chamando, eu conheço essa voz, eu estou familiarizado. Muita gente não está familiarizada com Deus. Deus fala, não entende. Faz como nesse momento Samuel. Deus falando, e olha, Deus chamando pelo nome, mas a pessoa estava ainda longe. Deus fala, o que é preciso, nesta manhã, você começar a se familiarizar com Deus. Ouça Deus. Ouça Deus. É necessário que você ouça Deus. E nós muitas vezes nos confundimos, porque ao ouvir Deus, nós não entendemos. Sabe por que Deus fala? Porque Deus quer que você dê crédito ao que Ele fala. Que você dê credibilidade. Porque muita gente ouve Deus, mas não acredita no que Deus está falando. Isso é um insulto. Ao invés da incredulidade, eu desafio você hoje a dar uma chance à fé na sua vida. Começar a acreditar no que Deus fala, no que Ele diz,
quando você ouvir. Isso é muito importante, porque é baseado nisso que a gente começa a entender, por exemplo, um dos juízes, Gideão. Deus falou com ele. Ele não tinha dúvida, ele deu crédito ao que Deus falou. Mas Deus deu para ele uma tarefa. E ele ficou em dúvida sobre essa tarefa. Mas será que Deus, o Senhor quer que eu faça? Sabe o que ele fez? Ele disse o seguinte, ele era do sítio. Ele falou, Senhor, eu vou pegar uma lãzinha aqui, pegou o carneiro, uma porção de lã, e eu vou pôr à noite. E se isto amanhecer molhado, mas o terreno, o pátio, vai estar seco, eu acredito que o Senhor está falando comigo. Foi assim que aconteceu. Chegou no dia lá, ele viu o pátio seco, pegou na lã molhada. Ele disse, Senhor, espera aí, mais uma coisa. Agora eu vou fazer o seguinte, se o Senhor quer que eu realmente execute essa tarefa, agora eu quero que o pátio esteja molhado e a lã seca. Foi assim que ele fez. O que ele está dizendo aqui? O problema não é que ele duvidava de Deus. Não é que ele não acreditava no poder de Deus. A pergunta dele era, eu sou esse cara que o Senhor quer que eu realize essa tarefa? Então ele fez esse teste. E isso não tem nada de errado. Ele não duvidava de Deus. Ele acreditava, Deus me chamou, mas sou eu essa pessoa para fazer isso? E isso mostra que Deus estava desenvolvendo o quê? Viu que ele tinha competência para isso. E Deus gosta disso. Quando a gente, sinceramente, fala, Deus, é isso mesmo? É realmente isso que o Senhor tem para mim? É com essa menina que eu devo casar? É com esse homem? É para esse país? É essa tarefa, esse emprego? É essa empresa que eu devo abrir? É assim que eu devo educar meus filhos? Deus gosta que eu tenha essa relação com Ele. Um outro legado que é interessante, que a gente tem assim, poxa, duvidou, foi o Tomé. Qual é o legado de Tomé? O legado de Tomé é a dúvida, que muita gente descarta, joga a dúvida. A dúvida, ela é metódica, porque é um instrumento de conhecimento de meta a atingir a verdade. A dúvida quer atingir a verdade. O Tomé, quando ele ouviu falar que Jesus ressuscitou, ele não duvidou do poder de Deus e da ressurreição, mas ele queria saber se aquele cara que voltou realmente era Jesus. Porque havia muitos Cristos. Muita gente dizia, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então ele disse, não, eu preciso de evidências. E esse é o legado, ele levantou essa dúvida. O Descartes, ele defende a dúvida, ele defende que para chegar à verdade, temos que duvidar de tudo. E nós, irmãos, como cristãos hoje, nós temos que duvidar. Nós temos, não de Deus, não do poder dele, mas daquilo que a gente está vivenciando. A dúvida é um método para nos chegarmos à verdade. Não é nada errado você levantar dúvida. Você questionar. Que pena que muita gente hoje é ovelha e fica quietinho. Então você se torna uma massa, né? Uma massa de manipulação, porque você não consegue pensar e refletir. Tomé, ele teve a coragem de dizer, peraí, eu quero ver, eu quero tocar, eu preciso de evidências. É isso que aconteceu com os irmãos bereirianos, quando eles ouviam determinadas mensagens da palavra de Deus. Eles diziam, será que isso é bíblico? Será que isso vem de Deus de fato? Então o legado do Tomé, irmãos, para mim, para você hoje, é a dúvida. A dúvida que traz a realidade da fé na nossa vida. Porque quando Tomé tem essa conexão com Jesus, ele chegou à verdade, ele disse, esse é o Cristo, ele se rendeu, ele adorou o Senhor Jesus. E ele se tornou um missionário para a Índia. E ele abraçou isso e se comprometeu. Que pena que a pessoa hoje tem dúvida, não resolve a dúvida, e o tempo vai passando. E ela fica a lugar nenhum, chega a lugar nenhum. Quando Deus fala, eu preciso, é Deus que está falando? É isso mesmo? Eu e você temos que ter esta coragem de ver Deus falando e avaliar. Um outro aspecto que é importante é seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Deus pode trazer evidências externas e internas.
Eu não posso, eu não tenho paz no meu coração. Como é que, se Deus falou comigo, mas eu não tenho paz, aquela paz de espírito que Paulo em Colossenses 3,15 fala, seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz. Quando você está numa jornada, numa caminhada, e você começa a perder a paz, é o juiz dizendo, ei, falta, não vá, não faça, para. É isso que a ausência da paz é o juiz do meu coração, e é uma evidência que Deus não me quer naquilo. É uma evidência que Deus não quer que eu caminhe nessa direção. Então a paz de Cristo, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Por favor, você como pessoa, Deus fala, mas evite os ruídos das vozes que você ouve. Pode ser uma voz do mundo. O mundo dizendo para você, olha, todo mundo está divorciando, divorcia também. Todo mundo mente, mente também. Todo mundo rouba, rouba também. A voz do mundo não é essa a voz de Deus. Cuidado com a sua própria voz. Ah, mas eu fiquei apaixonado. Ah, eu quero tanto isso. Pergunte se isso é de Deus. Ou, como nós sempre fazemos, em Provérbios fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Irmãos, ouça conselhos antes de tomar uma decisão, porque é uma das maneiras que Deus fala. Deus traz pessoas. Então isso, irmãos, é uma maneira de ouvir Deus. Você precisa de uma segunda opinião. Samuel vai até ele e diz, você me chamou? Não, olha, não é eu que estou falando, é o Senhor. E ele mentoreou Samuel. Muitos de nós precisamos ser os mentorados, porque Deus está falando e a gente não percebe, nós precisamos de uma ajuda. Por isso que eu digo, você não se afaste da igreja. Onde Samuel estava? Estava no tabernáculo. Diz o texto que lá no tabernáculo havia a presença de Deus. Deus estava ali. O tabernáculo representava a presença de Deus entre o povo de Israel. E lá estava a arca. No lugar santo dos santos, Samuel estava pertinho de Deus. Você que sai da igreja, você que foge da igreja, da comunidade onde Deus é adorado, onde o Espírito Santo está presente, você corre um risco de se perder e parar de ouvir a voz de Deus. Há um momento na vida de Samuel, na história, em que, quando ele ouviu a voz, ele disse, fala, Senhor, o teu servo ouve. E nós sabemos a trajetória de Samuel, a história dele, como ele livrou Israel. Foi um profeta, foi o primeiro profeta a ungir o primeiro rei de Israel. Quando Deus quer fazer algo novo, Deus levanta alguém e Deus fala. O que Deus tem falado para você? Eu não estou feliz com a situação do mundo, da história. Eu e você temos a resposta, irmão. O Evangelho é a resposta de Deus para a humanidade. Nós aqui no sul da Flórida, com esses estão falando em 400 mil brasileiros. Onde eles estão? Estão por aí perdidos. E o Senhor Jesus está dizendo, vem, siga-me. Eu vos farei pescadores de homens. Eu quero terminar dizendo o seguinte, para você orar. Comece a orar, comece a falar com Deus. Outra coisa que você precisa fazer, ler a Bíblia. Nós estamos trazendo uma pessoa que na minha opinião, não é porque é um amigo que eu estudei com ele e é um homem de Deus, mas é uma das maiores autoridades da Bíblia, da palavra de Deus hoje. Não só no Brasil. Se você falar na América Latina e muitas universidades aqui, eles vão saber quem é ele. Ele vai estar conosco aqui, irmão, sexta-feira, falando para os nossos casais e para outros casais que quiserem estar conosco, mas tem que registrar ali no final do culto, por favor, coloque o seu nome, e se você vai trazer outro casal, escreva o nome deles também, que nós estamos organizando a situação aqui para poder recebê-los melhor. E no sábado ele vai estar conosco o dia todo, falando sobre o reino de Deus, o poder do Espírito Santo, para ajudar-nos como igreja, a compreendermos melhor a palavra de Deus. No domingo de manhã ele estará pregando também em português, depois do culto em inglês.
Eu quero que você ore. Mas, a parte disso, mergulhe na Bíblia, na palavra de Deus. Faça parceria com Deus. Lembre-se que aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. Irmãos, não deixe de congregar. Não ande sozinho. Você corre um risco de ser uma vítima do diabo, de Satanás. Sozinho. Lembra da história do Judas? Sozinho, ele foi cair lá no buraco, sozinho. Não ande sozinho. E por último, sirva ao Senhor. Seja um seguidor de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã. Estamos conscientes que o Senhor fala conosco. E a Tua voz se faz ouvir. Ajuda-nos, Senhor, na nossa jornada. Queremos ser cristãos obedientes. Como Pedro fez ali naquele vídeo. Eu seguirei. Eu te servirei, Senhor. Estou seguro que estou na Tua vontade nesse lugar, nesta igreja, para te servir e proclamar a Tua palavra como profeta, como pastor, como homem de Deus, Senhor. E baseado na Tua graça, eu farei isso para o Senhor. E eu sei que o Senhor tem outros aqui, que não é um privilégio meu, mas a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, na nossa jornada. E se há alguém entre nós que decidiu seguir a Jesus, hoje, que lá no seu coração, Senhor, o Senhor possa promover a fé, a coragem de crer na Tua palavra. Que todas as dúvidas, Senhor, por causa da cruz e da paz de Cristo, possam ser sanadas. Obrigado, Pai, no nome de Jesus.